Boa noite, que Deus possa estar no coração de cada um de vocês. Eu também agradeço a cada um que tenha olhado esses vídeos e também peço que vocês me ajudem. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, porque só assim eu vou alcançar o objetivo da minha vida, que é ver meus netos. Encontrar Maria e Heitor, que é os gêmeos, que vocês sabem, né? A história que eu continuo a contar. E então, aí chegou o dia, né? Eu passei 5 meses lá, eu levava as crianças para a escola, eu ajudava em casa, eu ajudava eles. Tinha dia que Heitor queria ir, tinha dia que Heitor não queria ir para a escola, mas eu e o pai, Maria, ela sempre é Marianice, não queria deixar pentear o cabelo, não queria, tinha dia que ela deixava pentear, tinha dia que ela não deixava, mas assim nós fomos viver, mas eu entendia o sofrimento, a agonia deles, né? E foi se passando os tempos, os 5 meses, passei mais de 5 meses lá, era de agonia, de dor, de luto. É muito ruim o luto, viu? É muito ruim, é muito difícil, é muita dor, é muito dolorido. Hoje eu não vou falar assim dos momentos difíceis, os mais difíceis que eu tive, que todos eram difíceis. Difícil era eu ficar ali na casa dela, dormir na cama dela, que ela só queria que eu dormisse, se fosse na cama dela, eu e meu esposo. E a cama dela, por ser uma cama muito grande, ela dormia eu, meu esposo e minha neta. E foi passando aqueles dias. Era sofrimento, doía, mas eu estava perto deles, entendeu? Eu estava perto deles e aquilo ali era o meu conforto. Era meu conforto, era minha alegria. E eu agradecia a Deus por estar ali com eles. Também sofria. Não tinha coragem de ir lá, onde ela estava. Meu esposo sofria muito, ficou doente, a gente ficou muito debilitado. Teve que procurar o posto médico para passar receita. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelo SUS, minha gente, viu? Lá em São Paulo, em Guarulhos. Eu fui para o SUS, levei a receita do meu marido, que ele já tinha, e aí a enfermeira que tem, né, assim, aqui a chefe, que tomava conta das coisas do posto, eu falei, contei a situação, ela, vem cá, me acolheu muito bem, eu agradeci muito a ela por isso. Ela fez receita para mim, para o meu marido, renovou, passou vários exames. Como que se eu fosse ficar lá, né? Talvez se eu tivesse ficado lá, eu tinha sido muito melhor tratada do que aqui, porque aqui, desde que eu cheguei, eu fiz a ficha para o psiquiatra de entrada, e ainda não consegui ser atendida, mas eu continuo, mas todo mês, de 2 em 2 meses. Agora de 2 em 2 meses eu renovo minha receita. Também não vou falar mal, não. Para mim eu estou sendo bem atendida, estou sendo bem cuidada. Agora lá eu não tive nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. É completamente diferente daqui. Então eu
eu fiquei com as crianças, fui ficando e fui preparando as crianças, né? Que a vovó ia ter que vir, mas a vovó ia voltar. E eu pensava muito assim, gente, como era que eu ia deixar aquelas crianças ali com ele só. Ele trabalhava, né? Ele era professor, ele trabalhava pela manhã, aí às vezes ele largava de 2 horas da tarde e tinha dia que ele largava de 3, de 4, tinha uma mudança de horário e trabalhava à noite. E também ele ficou muito debilitado, teve que ir para o médico, botar atestado, porque ele sofria muito, né? Porque eles dois se amavam muito. Aí ninguém não acreditava. Nem eu, nem ele. A gente ficava procurando. A gente procura até hoje, né? Mas aí, e a gente ia vivendo aquela vida. Ia na casa de um amigo, as amigas dela, ele foi a entrada no como é o nome que chama, no INSS, né, que ela trabalhava, ele tinha direito, né, e as crianças. Ele ia ficar com a pensão dela, não ia ficar, ia ficar pelo que agora é assim, né, depois eu falo para vocês como que é os procedimentos. Mas ele arrumou uma advogada, que era vizinha dele, e resolveu tudo rapidinho para ele, tudo. Teve que tirar muito documento. A gente tinha que andar muito com as crianças para tirar os documentos das crianças, para ele resolver as coisas, para pegar a pensão, para as crianças terem direito a... Essas coisas que é assim, que tem que acontecer, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Também foi muito rápido, ele começou a receber. Mas meu genro, ele ficou muito abalado. Mas aí o quê? Quando completou 5 meses, aí ele começou, né, falar que tinha ido embora. Eu fui muito debilitada, tinha dia que eu chegava junto dele e eu continuava lá, né, com ele, com as crianças, mas eu sei que ia ter o dia que eu ia ter que vir embora, né? Eu sabia que ia ter aquele dia. Ele tirou o documento, levou as crianças para o médico, e eu ia ajudando no que podia. Tinha um serviço que sempre meu esposo ia para lá e fazia um serviço, fazia uma coisa, fazia outra, assim, numa reforma. Eu e ele tentamos fazer aquilo ali para passar o tempo da gente, fez uma reformazinha lá, na casa dela. E eu cuidava das coisas dela assim, com muito carinho. Cada detalhe, eu fazia isso, as coisas dela. Mas não era fácil, não. Toda a vida, quase todo ano, ou eu vinha, ela vinha e eu ia. Ela vinha e eu ia para lá, para São Paulo. Entendeu? Mas assim, sempre assim, a gente deu preferência a ela vir porque ela era assim, muito unida assim, com a gente, com os irmãos, com os sobrinhos, com as cunhadas. Entendeu? Ela era muito especial na vida da gente. As amigas que ela deixou aqui, ela tinha um certo cuidado com todo mundo. Aí ela, se tivesse doente, era ela, alimentação, ela era que orientava. E minha neta, como tinha passado mais tempo lá com ela, porque ela começou a trabalhar e não tinha como ela ficar arrumar
arrumar gente para tomar conta das crianças. Aí a minha neta foi, Camille. E ela estava lá e isso ela foi ensinando as coisas para ela. Ela já tinha assim, um entendimento do que as crianças comiam, como era a alimentação do Heitor, que o Heitor ele tinha alergia a tudo, né? O Heitor tomava vacina toda semana. Toda semana o Heitor tomava vacina, toda semana ele tomava. Ele nem chorava mais para ser furado. Se ele fosse no médico tirar sangue, fazer os exames, não precisava de ninguém segurar ele, não precisava de nada. Então, foi se preparando, chegando os dias de eu voltar. E eu perguntava, meu Deus, como é que eu vou deixar essas crianças? Como é que eu vou me separar dessas crianças? Eu e meu esposo. E eu chorava. Pensando como era que eu ia deixar eles. Era meus netos, eram os filhos da minha filha. Aí tinha Dona Nalva, que era tia dele, é uma pessoa maravilhosa, me ajudava muito, conversava muito comigo. Ela morava em Extrema e sempre levava a gente para lá, ele também levava. Pra gente desaparecer um pouquinho, né? Casa das tias. Mas o vazio era enorme. O vazio não é? Nada preenche. Ainda ontem eu estava falando com meu filho estava chorando. Meu filho e minha nora. Ela também, depois de um ano que minha filha se foi, ela perdeu uma irmã também, era amiga da minha filha. E estava a gente tudo chorando, pensando nessas pessoas. E aí eu estava falando assim, minha gente, meus filhos, minha nora é como se fosse minhas filhas. Eu falo para elas assim, eu digo, olha, eu choro, eu sofro muito. A falta dela não tem nada que substitua ela, né? Na minha vida, ela era a única, que era minha filha, que Deus me deu. Meus netos, era uma outra família, né? Porque assim, eu não perdi só uma filha. Eu perdi mais 3 pessoas, que eram meu genro e meus dois netos, né? Que é os gêmeos, Maria e Heitor. E hoje eu não vou falar, mas depois eu vou falar para vocês que eu não ia fazer vídeo, eu não ia pedir ajuda a ninguém, eu até esqueci. Para vocês se inscreverem no meu canal, me ajudar, me ajude, gente, por favor, me ajude, compartilhe. É muito importante para mim. Depois eu digo a vocês porque eu assim, fui fazer o vídeo. Porque eu não estou parada, tá entendendo? Não estou parada, mas as coisas é muito difícil. As coisas a vida da gente tem várias reviravoltas. Os nossos planos não são os de Deus. Entendeu? Entenderam? Então, gente, por favor, eu já agradeço a vocês desde já. Peço que vocês assistam, me ajude muito, que eu vou ficar muito agradecido. E pode ter certeza que cada um de vocês vão estar nas minhas orações. E tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês.